Olá, sejam bem-vindos. O sistema de livros que a tradição liceal formulou com os escritos lógicos de Aristóteles e discípulos, destinado à escola peripatética, intitula-se Organon, que significa utensílio, instrumento. Isto porque Aristóteles considera a lógica formal como meio que à disposição do espírito, permite-lhe raciocinar e exprimir-se em conformidade com a verdade. Apreciem a leitura. Organon, Categorias, Livro 1. 1. Chamam-se homônimos os nomes que só têm de comum o nome, enquanto a noção da sua essência é distinta. Por exemplo, animal tanto é um homem como um homem em pintura, ambas estas coisas têm de comum apenas o nome, enquanto a noção de essência designada pelo nome é diferente. Se nos pedirem para definirmos o que é ser animal no caso do homem e no caso da pintura, daremos, em cada caso, uma definição própria e exclusiva a cada caso. Chamam-se sinônimos quando simultaneamente têm o mesmo nome e esse nome significa comunidade de nome e identidade de essência. Assim, por exemplo, tanto um homem como um boi recebem o nome de animal. O nome é o mesmo em ambos os casos, e de igual modo é a mesma definição, pois se nos perguntarem o que se pretende significar em ambos os casos com esse nome, em que referimos a essência de animal, a definição a dar será a mesma. Denominam-se parônimos os nomes que derivam de outros, por meio de flexão verbal, como, por exemplo, de gramática deriva gramático e de coragem, corajoso. 2. Podemos combinar ou não combinar entre si as palavras, expressões ou frases. Casos de combinação de palavras são, por exemplo, o homem corre, o homem vence. Casos de palavras sem combinação são, por exemplo, homem, boi, corre, vence. Porém, quando usamos palavras sem as combinar, podemos predicar algo de um sujeito, ainda que não se achem presentes em nenhum sujeito. Por exemplo, podemos predicar homem deste ou daquele homem, mas homem não se acha em nenhum sujeito. Outras estão em um sujeito, embora não possam ser predicadas de qualquer sujeito. Porém, um sujeito entendo o que, não se achando em um sujeito como as partes se acham no todo, não pode contudo ser independentemente do sujeito em que é. Por exemplo, algum saber gramatical existe em um sujeito, a saber na mente, mas não se pode dizer de nenhum sujeito, e uma certa brancura existe em um sujeito, por exemplo no corpo, pois toda a cor é em um corpo, mas não pode afirmar-se de qualquer sujeito. Há também outras coisas que se afirmam simultaneamente de um sujeito e em um sujeito, por exemplo, o saber é em um sujeito, a mente, por outro lado, afirma-se também de um sujeito, a gramática. Há por fim outras que não são, nem em um sujeito, nem predicadas de qualquer sujeito, por exemplo, este homem, este cavalo, pois nenhuma destas coisas se acha em um sujeito, nem pode ser predicada a um sujeito. Falando de um modo geral, nunca podemos predicar do sujeito aquilo que em sua natureza é individual e numericamente una, embora em alguns casos nada impeça a sua presença em um sujeito, pois que, por exemplo, um certo saber gramatical é em um sujeito, mas não é afirmável de nenhum sujeito. 3. Quando predicamos uma coisa de outra coisa, como de um sujeito, tudo o que se predica do predicado predica-se também do sujeito. Por exemplo, homem é predicado de homem individual, mas, por outro lado, também predicamos o nome animal ao termo homem, por conseguinte, podemos predicar o nome animal ao termo homem, porque um homem é ambas as coisas, homem e animal. Quando os gêneros são heterogêneos e não subordinados uns aos outros, as diferenças serão especificamente distintas. Tomemos, por exemplo, animal e sabedoria. Ser pedestre e bípede, alado e aquático, são diferenças próprias do gênero animal, todavia nenhuma delas é diferença por sabedoria, pois um saber não se diferencia de outro saber por ser bípede. Em contrapartida, nos gêneros subordinados uns aos outros, nada impede que haja as mesmas diferenças, pois os gêneros superiores são predicados dos gêneros inferiores, de modo que todas as diferenças de predicado serão também diferenças de sujeito. 4. As palavras sem combinação umas com as outras significam por si mesmas uma das seguintes coisas: o que, a substância, o quanto, quantidade, como, qualidade, com que se relaciona, relação, onde está, lugar, quando,
tempo, como está, estado, em que circunstância, hábito, atividade, ação, e passividade, paixão. Dizendo de modo elementar, são exemplos de substância, homem, cavalo, de quantidade, de 2 covados de largura, ou de 3 covados de largura, de qualidade, branco, gramatical, de relação, dobro, metade, maior, de lugar, no liceu, no mercado, de tempo, ontem, o ano passado, de estado, deitado, sentado, de hábito, calçado, armado, de ação, corta, queima, de paixão, é cortado, é queimado. Nenhum destes nomes em si mesmo e por si mesmo é afirmativo ou assertivo. As afirmações e as negações só se produzem quando eles são combinados entre si. Toda asserção, afirmativa ou negativa, deve ser verdadeira ou falsa, enquanto as palavras não combinadas, por exemplo, homem, branco, corre, vence, não podem ser, nem verdadeiras, nem falsas. 5. Substância, na acepção mais fundamental, primeira e principal do termo, disse daquilo que nunca se predica de um sujeito, nem em um sujeito, por exemplo, este homem ou este cavalo. No entanto, podemos falar de substâncias segundas, espécies em que se incluem as substâncias primeiras, e nas quais, se são gêneros, ficam contidas as mesmas espécies. Por exemplo, o homem individual inclui-se na espécie nominada homem, e, por sua vez, incluímos essa espécie no gênero chamado animal. Designamos, portanto, de segundas estas últimas substâncias, isto é, o homem e o animal, ou seja, a espécie e o gênero. Do exposto deduz-se com evidência que o predicado deve ser afirmado já do sujeito, já do nome, já da definição. Por exemplo, homem é predicado de um sujeito, ou seja, o homem individual, por um lado, o nome da espécie chamada homem predica-se afirmativamente de cada indivíduo, por outro, aplicamos a palavra homem a um homem, porque o homem individual é ao mesmo tempo homem e animal. De modo que, por conseguinte, o nome e a noção de espécie são ambos categoria do sujeito. Quanto ao que está presente ou se acha em um sujeito, os seus nomes e definições não são predicáveis do sujeito, pelo menos na maior parte dos casos. Noutros, contudo, nada impedirá que o nome seja predicado do sujeito, mas já o mesmo não se verifica para a definição. Por exemplo, o nome branco é sem dúvida inerente a um sujeito, um corpo, porque o corpo é o que chamamos branco. Todavia, a definição de brancura jamais pode ser predicada de qualquer corpo. Quanto ao mais, ou bem que se diz das substâncias primeiras, ou bem que se acha nelas como em seu sujeito. Tanto resulta manifesto nos exemplos particulares que se nos apresentam. Tomemos por exemplo o termo animal, que se predica de homem. Animal é predicado de um homem determinado porque se o não fosse de nenhum homem determinado, não o seria também de homem em geral. Outro exemplo, a cor está no corpo, de modo que também está neste ou naquele corpo, pois se pudesse estar onde não estivesse qualquer corpo, a cor não estaria absolutamente no corpo em geral. De modo que todas as coisas, sejam elas quais forem, exceção feita às substâncias primeiras, ou são predicados das substâncias primeiras, ou então acham-se nelas na acepção de sujeitos. E não havendo estas substâncias primeiras, não haveria nenhuma das outras substâncias. Entre as substâncias segundas, a espécie é mais substância do que o gênero, por estar mais próxima da substância primeira, enquanto o gênero se acha mais longe dela. Se alguém nos perguntar o que é isto, indicando uma substância primeira, a resposta mais didática consistirá em mencionar a espécie em vez do gênero. Por exemplo, tomemos este ou aquele homem determinado. Daremos uma resposta mais explicativa acerca dele se determinarmos a espécie, homem, do que se dissermos animal, porque o primeiro caráter é mais próprio ao homem individual, enquanto o segundo é mais geral ou mais longínquo. De igual modo, para tornar ponto compreensível a natureza desta ou daquela árvore, a explicação será mais instrutiva se dissermos que é uma árvore, do que se dissermos que é um vegetal. Além disso, as substâncias primeiras, pelo fato de serem subjacentes a todas as outras, as quais, por sua vez, ou serão predicados, ou estarão nelas como em seu sujeito, são, por isso, substâncias por excelência.
E tal como as substâncias primeiras estão em todas as outras, também de igual modo as espécies o estão quanto aos gênero. A relação da espécie com o gênero é a mesma que há entre o sujeito e o seu predicado, porque predicamos os gêneros das espécies, mas nunca podemos predicar as espécies dos gêneros. Então, é lícito concluir que a espécie é mais substância do que o gênero. Quanto às espécies, nenhuma, a menos que seja também um gênero, é mais substância do que outra, pois não é mais apropriado chamar homem a um dado homem do que chamar cavalo a um dado cavalo. Esta regra vale também para as substâncias primeiras, pois nenhuma substância é mais substância do que outra, já que um determinado homem não é mais substância do que este ou aquele boi. É por conseguinte com razão que, depois das substâncias primeiras, entre todas as demais, só a espécie e o gênero são nomeáveis substâncias segundas, porque entre todas as categorias possíveis, só elas definem a substância primeira. O homem determinado é definível de uma forma mais própria através da espécie, homem, do que através do gênero, animal. Em contrapartida, aplicar ao homem qualquer outra categoria, seria tornar a explicação imprópria, como, por exemplo, se dissermos que ele é branco, ou que ele corre, ou predicados análogos. Assim, é evidente que só a espécie e o gênero se denominam substâncias segundas, fora das substâncias primeiras. Outro argumento: as substâncias primeiras, porque subjazem a todas as mais, são por isso nomeadas substâncias na estrita acepção da palavra. Do mesmo modo que a substância primeira é referível a todas as demais, também o são o gênero e a espécie quanto aos demais predicados não incluídos na espécie e no gênero, pois estes são sujeitos dos outros. Podemos dizer que um homem é gramático, isto é, por conseguinte, que o homem e o animal são gramático. E assim nos demais casos. Propriedade comum a toda a substância é não estar em um sujeito, porque isso que chamamos substância primeira não pode estar em um sujeito, nem é predicável de qualquer sujeito. E quanto às substâncias segundas também é claro, pelas razões a seguir, que não se acham no sujeito. Em primeiro lugar, a espécie homem é predicada de um homem, mas homem não se acha em um sujeito, porque homem não é uma parte de algum homem, e o que se diz da espécie diz-se do gênero. O gênero animal, com efeito, predica-se assertivamente deste ou daquele homem, mas não se acha nele. Em segundo lugar, cumpre ter em conta que, quando uma coisa pode achar-se em um sujeito, nada nos impede de predicar o seu nome ao sujeito, mas nesse caso é impossível predicar-lhe a sua definição. Ora, nas substâncias segundas, o nome e a definição são categorias do sujeito. A definição de espécie, homem, e a de gênero, animal, são aplicáveis a um dado homem, de onde se segue que a substância não se conta no número das coisas que se acham em um sujeito. Mas esta propriedade de não se acharem em um sujeito é tão verdade para as substâncias como para as diferenças, pois, da espécie homem é assertivamente dizível pedestre e bípede. Contudo, estas diferenças de pedestre e bípede, predicadas ao homem, não se acham nele, nenhuma delas, com efeito, está em um homem. Por outro lado, quando se predica afirmativamente uma diferença, predica-se também a sua definição, por exemplo, se da espécie homem predicamos pedestre, a definição deste predicado aplicar-se-á também à sua espécie, porque o homem é pedestre. Não nos perturbemos então se as partes das substâncias estão ou se acham no todo como em um sujeito, receando nesse caso a necessidade de admitir que estas partes não são substâncias. Acaso não dissemos já que as coisas que estão em um sujeito, se não devem entender segundo o modo pelo qual as partes estão no todo? O caráter das substâncias segundas e bem assim da diferença, tem de peculiar e comum que, sempre que as predicamos em acepção sinônima. Porque todas as predicações têm sempre, por sujeito, ou indivíduos ou espécies. A substância primeira nunca se predica de categoria alguma, e nem mesmo é predicável de um sujeito qualquer, mas, nas substâncias secundárias, a espécie predica-se de todos os exemplos individuais, e o gênero predica-se de todos esses e ainda das espécies. O mesmo ocorre com as diferenças, que tanto se predicam das espécies como dos indivíduos. Além disso,
a definição das espécies e dos gêneros aplica-se às substâncias primeiras, e a do gênero à espécie, pois tudo quanto afirmamos do predicado é também afirmável do sujeito. De modo análogo, a definição das diferenças aplica-se aos indivíduos e às espécies, mas, como anotamos atrás, são sinônimas às categorias, cujo nome é comum, e cuja noção é idêntica, de onde se segue que em todas as proposições que têm por predicado uma substância ou uma diferença, o predicado é sinônimo. Toda a substância nos aparece como uma forma. No que se refere às substâncias primeiras, é incontestável que elas significam um determinado, porque o expresso é uma forma e um uno indivisível. No caso das substâncias secundárias, em virtude da própria forma de nomeação, também podemos admitir que elas significam uma forma determinada, como ao dizermos, por exemplo, homem, animal. Contudo não é assim, pois tais palavras significam antes uma qualidade, porque o sujeito não é, como no caso da substância primeira, uno e singular. Na verdade, homem é atribuível a uma multiplicidade, e o mesmo se diz de animal. A espécie e o gênero não indicam uma qualidade de modo absoluto. Corno indica, por exemplo, branco, porque branco significa apenas uma qualidade, mas a espécie e o gênero indicam uma qualidade em relação à substância, dizem-nos do modo de ser de uma substância. No caso do gênero, contudo, esta qualificação é mais ampla do que no caso da espécie, pois o termo animal abarca muito maior número de seres do que o termo homem. Outra propriedade das substâncias é a de nunca terem contrários. Se considerarmos a substância primeira, qual poderia ser o seu contrário, por exemplo, deste homem, deste animal? Não há aqui, com efeito, contrário, não há contrário de homem, nem de animal, na acepção de espécie e de gênero. Esta característica particular não pertence apenas à substância, antes pertence a outras categorias, por exemplo, à quantidade. A expressão, por exemplo, 2 covados de comprido, ou 3 covados de largo, não tem contrário, e o mesmo se afirma de 10, e de outros semelhantes, a menos que se pretenda que muito é contrário de pouco, e que grande é contrário de pequeno. Contudo, as quantidades nunca têm contrários. Nenhuma substância parece suscetível de receber mais e menos, e por isto não significa que uma substância não possa ser chamada substância com mais propriedade ou com menos propriedade do que outras, antes quero significar que nenhuma substância enquanto tal pode ser mais ou menos em si mesma. Por exemplo, esta substância, este homem, não pode ser mais ou menos homem do que em outro tempo. Este homem não é mais homem do que outro homem, tal como se diz que o branco é mais ou menos branco que um outro branco, e o belo mais ou menos belo que outro belo. Às vezes, a mesma qualidade, em um mesmo sujeito, pode variar de grau. Por exemplo, um corpo branco pode dizer-se mais ou menos branco do que era, e um corpo quente pode dizer-se mais ou menos quente, mas a substância enquanto substância não é nem mais nem menos do que em si mesma. O homem não é mais homem agora do que era antes, e o mesmo vale para todas e cada uma das substâncias. Por conseguinte, a substância não é susceptível de mais e de menos. Agora, a principal propriedade da substância parece ser isto, que, apesar de permanecer idêntica, una, e a mesma, é capaz de receber qualificações contrárias. De entre todas as categorias distintas da substância, só poderíamos aduzir um exemplo com esta característica, por exemplo, a cor, que é una em número e idêntica, não pode ser branca e preta, tal como uma acção, idêntica e una em número, não pode ser boa e má, e o mesmo ocorre em tudo o que não seja substância, mas a substância, permanecendo a mesma, admite contudo qualidades contrárias. Por exemplo, um determinado homem, sendo um e o mesmo, é umas vezes branco outras preto, umas vezes quente, outras frio, umas vezes bom, outras mal. Nada de análogo ocorre em outras categorias, a menos que se objecte que as asserções e as opiniões admitem também contrários. Isto quer dizer que uma mesma afirmação pode parecer simultaneamente verdadeira e falsa. Se, por exemplo, a asserção "o homem está sentado" é verdadeira, logo que o homem se levante, tal asserção será falsa. O mesmo se verifica com a opinião.
podemos dizer a opinião verdadeira de que este ou aquele homem está sentado, e, não obstante, quando esse homem se puser de pé, aquela opinião será falsa, se for mantida acerca do mesmo homem. Ainda quando admitimos este argumento, ela diferencia-se pelo modo de receber os contrários. Quando a substância admite qualidades contrárias, tal ocorre em virtude de uma alteração em si mesma, pois é mediante uma alteração em si mesma que uma substância que estava quente passou a estar fria, passando de um estado a outro, ou que uma coisa branca se tornou preta, ou que era boa e se tornou má. O mesmo se verifica nos casos em que a substância admite determinadas qualidades, ainda que contrárias. No entanto, o juízo e a opinião permanecem imutáveis em si mesmos, em todos e em cada um dos aspectos. Se passam a dispor de uma qualidade contrária sendo, umas vezes verdadeiros e, outras, falsos, o que mudou foi a assunção do contrário neles, dado que o juízo, tal homem está sentado, continua idêntico, mas, em relação às condições que mudam, umas vezes é verdadeiro, outras é falso, e igual asserção vale para as opiniões. Assim, pelo modo como mais ou menos as coisas acontecem, é de fato característico da substância admitir qualidades contrárias, mediante uma alteração em si mesma. Por conseguinte, se alguém quiser abrir uma exceção a favor dos juízos e das opiniões, sustentando que também estes admitem qualificações contrárias, tal opinião é uma heterodoxia. Se dissermos que os juízos e as opiniões podem receber contrários, é porque não são eles mesmos os sujeitos da alteração, mas porque a alteração sobreveio em sujeito distinto. Com efeito, é a realidade ou a irrealidade da coisa que faz o juízo verdadeiro ou falso, não sendo possível que o próprio juízo possa admitir tamanhas qualidades contrárias. Porque, em síntese, nada pode alterar a natureza do juízo nem da opinião e, pois que neles não há alteração, não podem ser receptáculos de contrários. Mas a substância, ao poder receber em si mesma os contrários, admite os contrários, pois ela recebe em si mesma a saúde, a brancura e a negrura. E como ela recebe em si mesma cada uma destas qualidades, é afirmável que ela recebe os contrários. Concluindo, diremos que a propriedade mais distintiva da substância é a de poder receber os contrários, mediante uma alteração em si mesma apesar de permanecer uma e a mesma substância. É quanto basta dizer acerca da substância. 6. A quantidade é, ou discreta, ou contínua e, além disso, a quantidade ou é formada por partes que têm, em relação umas às outras, posições relativas, ou por partes que não têm posições relativas entre umas e outras. São exemplos de quantidade discreta, o número e a oração, e de quantidade contínua, a linha, a superfície, e o sólido, as quais podemos juntar o tempo e o lugar. Quanto às partes do número, convenhamos em que não há qualquer limite comum em que as ditas partes se possam unir, por exemplo, sendo 5 uma parte de 10, em nenhum limite comum 5 mais 5 se unem, pois estes 5 são distintos. O mesmo ocorre com as parcelas 3 e 7, que não se unem em qualquer limite comum, pois em nenhum número acharemos um limite comum entre as suas partes, porque estas permanecem sempre distintas umas das outras. Por este motivo, o número é quantidade discreta, e não contínua, e o mesmo é predicável da oração, que também é uma quantidade discreta. Medida em sílabas longas e breves, a oração é uma quantidade, cujas partes não têm um comum limite. Não há um limite comum para a união das sílabas e cada uma é, com efeito, uma quantidade discreta. Quanto à linha, é uma quantidade contínua, dado ser concebível um limite comum em que as suas partes se tocam, ou unem, e este limite é o ponto. O mesmo se verifica com a superfície, e com o volume, ou sólido, cujas partes têm este limite, a linha, no primeiro caso, e a linha ou plano no segundo caso. O tempo é um todo e uma quantidade contínua, pois o presente, o pretérito e o futuro estão concatenados, também o espaço é uma quantidade contínua, pois dado que as próprias partes do sólido ocupam um certo lugar, e que estas partes têm um limite comum, segue-se que também as partes do espaço, que ocupam essas mesmas partes, têm o mesmo limite comum, como as partes do sólido. Assim, o espaço, à semelhança do tempo, é contínuo,
as partes, em um limite comum, unem-se umas às outras. Há também quantidades constituídas por partes que têm entre elas uma posição recíproca, pois, cada uma delas deve estar em uma parte e distinguir-se da contígua. Podemos dizer em que parte do plano está e de que parte é contígua. O mesmo é exato dos sólidos e do espaço. Quanto ao número, pelo contrário, o caso é distinto, pois jamais poderemos demonstrar que as suas partes ocupam uma dada posição recíproca, ou que sequer ocupem uma posição, pois é impossível determinar, já as partes, já qualquer contiguidade entre elas. O mesmo é dizível do tempo, porque nenhuma parte do tempo é duradoura, e como se poderia afirmar que o não durável tem uma posição? No caso do tempo, melhor será dizer que as partes do tempo têm uma sucessão relativa, porque uma parte é anterior à outra, posterior, regra também aplicável ao número, já que os números são anteriores uns aos outros, pois, quando os contamos, um é anterior a 2, e 2 anterior a 3. De modo que, também acerca do número, se pode afirmar que tem uma ordem relativa, mas destituída de posição. Tal característica é própria do discurso, cujas partes carecem de subsistência já que, uma vez pronunciadas, se diluíram, de modo que, se deixaram de ser, não ocupam, nem posição, nem lugar. Em resumo, há quantidades constantes de partes que têm uma posição, e outras quantidades constituídas por partes sem posição. As mencionadas são as únicas que têm a propriedade de ser chamadas quantidades, ponto, e tudo mais que assim seja chamado só o poderá ser por acidente em virtude de relação com as primeiras. Como exemplo, dizemos que o branco é grande dado a superfície coberta de branco ser grande, e a ação chama-se longa, por ser longo o tempo em que se passa, mas o nome de quantidade não se pode dar com propriedade a estas determinações. Se alguém nos perguntar qual é a duração de uma determinação ação, mencionaremos o tempo de que ela necessitou, respondendo 1 ano ou algo de equivalente. E se alguém nos perguntar qual a grandeza de uma coisa branca, mencionaremos a superfície que o branco cobre, pois é na medida em que a superfície é grande que do branco se pode dizer que é grande. Portanto, as únicas quantidades em acepção essencial só são as que mencionamos, qualquer outra não é quantidade em si mesma, e, se como tal for entendida, é por derivação, ou acidente. Além disso, a quantidade nunca tem contrário. Quanto às quantidades discretas, é manifesto que elas não têm contrário, como vimos nos exemplos de 2 covados de comprimento, e 3 covados de comprimento, ou da superfície ou de qualquer outra quantidade deste tipo, as quais não têm contrário. Não obstante, alguém pode dizer que muito é contrário de pouco, ou que grande é contrário de pequeno. Pode, mas nenhuma destas noções é quantidade, antes são relações, por isso ponto que as coisas em si mesmo consideradas não são, nem pequenas, nem grandes, só assim sendo qualificadas por relação comparativa com outras. Por exemplo, dizemos que um monte é pequeno, e que um grão de milho é grande, pois o grão de milho é maior que outras coisas do mesmo gênero, e o monte é mais pequeno do que outras coisas análogas. Estamos aqui em presença de uma relação comparativa, pois se esses termos se utilizassem em acepção absoluta, jamais se poderia afirmar que um monte é pequeno, ou que um grão de milho é grande. De igual modo é lícito dizer que em uma aldeia há muitos habitantes, e que em Atenas há poucos, embora a população de Atenas seja mais numerosa. Dizemos também que há muitas pessoas em uma casa, e que há poucas em um teatro, embora neste último lugar haja muitas mais. Enquanto 2 covados ou 3 covados e qualquer grandeza desta espécie exprimem uma quantidade, os nomes grande e pequeno não significam quantidade, mas relação, a qual implica uma norma externa, ou algo que está para além deles. É pois evidente que estes últimos termos são também relativos. Além disso, sejam ou não sejam quantidades, estes termos não têm contrário, porque aquilo que não se toma em si mesmo, mas só em referência a outro, como se pode supor que tenha contrário? Admitamos que grande e pequeno são contrários. Segue-se, nesse caso, que um mesmo sujeito pode receber simultaneamente qualificações contrárias, e que as coisas são em si mesmas contrárias. Não sucede por vezes que uma mesma coisa é ao mesmo tempo grande e pequena, pois que, sendo pequena relativamente a uma,
é grande relativamente à outra? Assim, uma mesma coisa vem a ser simultaneamente grande e pequena, e, por consequência, ela admite ao mesmo tempo qualificações contrárias. É inegável que nada pode admitir simultaneamente os contrários, como vimos para a substância. Se a substância está apta a receber contrários, um homem não pode, no entanto, estar doente e são ao mesmo tempo, assim como uma coisa não pode ser a um tempo branca e preta, e nenhuma é qualificável deste modo simultaneamente, porque então as coisas seriam em si mesmas os próprios contrários. Se grande é o contrário de pequeno, e se uma coisa for ao mesmo tempo grande e pequena, essa mesma coisa será contrária a si mesma. Ora, é impossível que uma mesma coisa seja contrária a si mesma, logo grande não é contrário de pequeno, nem muito de pouco. Por conseguinte, não podemos considerar esses termos contrários, ainda que haja quem os denomine como categorias de quantidade e não como categorias de relação. Quanto ao caso do lugar, assumido como quantidade, o contrário é mais plausível. Com efeito, definimos superior como o contrário de inferior, quando na verdade chamamos inferior a região que se acha no centro da Terra, porque a distância máxima é a que vai do centro aos pontos cardeais do universo. Parece, até, que é destes contrários que se extrai a definição de todos os outros contrários, dado que os termos que, dentro do mesmo gênero, estão mais distantes, são definidos como contrários. Não parece que a quantidade seja susceptível de mais e de menos. Dou como exemplo 2 covados de comprimento. Uma coisa com o comprimento de 2 covados não é mais do que de 2 covados. Esta regra é também válida para o número, por exemplo, 3 não é, digamos, 3 em mais alto grau do que outro 3, e um 5 não é mais 5 do que outro 5. Não dizemos que um tempo é mais tempo do que outro tempo, e de todas as quantidades que enumeramos não há nenhuma a qual o mais e o menos possam ser predicados. Concluo, portanto, que a categoria de quantidade não é susceptível de mais e de menos. Agora, o que acima de tudo é característico da quantidade, é a possibilidade de a predicarmos de igual e de desigual. De cada uma das quantidades que mencionamos dizemos que ela é, ou igual, ou desigual. De um sólido disse, por exemplo, que é igual ou desigual a outro, do número, que é igual ou desigual a outro, do tempo, que é igual ou desigual a outro. Isto mesmo vale para todas as quantidades mencionadas e cada uma pode ser qualificada de igual ou de desigual. Em contrapartida, todas as outras categorias que não sejam quantidades não podem, de modo algum, ser ditas iguais ou desiguais. O hábito, por exemplo, não é qualificável de igual ou de desigual, antes o qualificamos de semelhante ou diferente. O branco não pode ser qualificado também de igual nem de desigual, mas de semelhante e de diferente. A característica superior da quantidade é, portanto, a de ser qualificável de igual e de desigual. 7. Chamamos relativas as coisas quando se diz que elas estão na dependência de outras, porque a sua existência está de algum modo relacionada com outras. Assim, maior disse maior porque consiste em ser dito em relação a outra coisa, porque maior disse de alguma coisa, e dizemos dobro o que é dito dobro de outra coisa, e o mesmo ocorre com todos os termos análogos. São também relativos termos quais estado, disposição, sensação, conhecimento, posição, e todos eles se explicam mediante uma referência a outro, e por mais nada. O estado é dito estado de alguma coisa, o conhecimento, conhecimento de algo, a posição, posição de alguma coisa, e assim sucessivamente. São portanto relativos os termos cuja substância é a de serem ditos dependentes de outros, ou de se referirem de algum modo a outros. Por exemplo, dizemos que um monte é alto apenas em comparação com o outro, dado ser em relação a outro que o monte é alto, o semelhante disse do semelhante a qualquer coisa, e os demais termos da mesma natureza dizem-se por virtude do mesmo caráter de relação. Acrescento que o deitar-se, o estar de pé, o estar sentado, são posições determinadas, e a posição em si mesma é um relativo, pelo contrário, estar deitado, estar levantado, estar sentado, não são em si mesmos posições, e mais não fazem do que tirar as suas designações, como parônimos, das posições acima enumeradas. Por vezes,
os relativos têm contrários. Por exemplo, a virtude é o contrário do vício, mas cada um destes termos é relativo, e a sabedoria é o contrário da ignorância. No entanto, nem todos os relativos têm contrários. Ao dobro não se opõe qualquer contrário, nem ao triplo, nem a qualquer termo deste gênero. Também parece que os relativos admitem o mais e o menos. Semelhante e diferente são dizíveis segundo o mais e o menos, o igual e o desigual também se dizem segundo o mais e o menos, sendo termos relativos, porque o semelhante é dito semelhante a algo, e o mesmo vale para diferente. No entanto, nem todos os relativos são susceptíveis de mais e de menos. Não dizemos, por exemplo, do dobro, que ele é mais dobro ou menos dobro, e o mesmo sucede com outros termos equiparáveis. Todos os relativos têm os seus correlativos 54, por exemplo, escravo quer dizer escravo do senhor, e senhor quer dizer senhor do escravo, dobro quer dizer dobro da metade, e metade, metade do dobro, o maior é maior do que o seu menor, e o menor é menor do que o seu maior. Isto verifica-se em todos os casos relativos. Haverá, contudo, urna diferença no caso ou inflexão gramatical, assim, chamamos conhecimento ao conhecimento do cognoscível, e cognoscível o que é cognoscível ao conhecimento, sensação à sensação do sensível, e sensível, o sensível à sensação. Por vezes, apesar disto, a correlação não é patente, é quando se comete um erro e o termo ao qual o relativo se refere não é o apropriado. Por exemplo, se dermos asa como relativo à ave, não há correlação da ave e da asa. O termo justo é o de ave, visto que asa é a asa de uma ave quando consideramos esta, não como ave, mas como alada, pois há muitos outros alados que não são aves. Quando a relação é adequada, a correlação é imediata, como se dissermos a asa é a asa de um alado, e o alado é em virtude da asa. Por vezes, sem dúvida, é necessário criar um nome derivado para designar de modo próprio e imediato uma correlação, quando não termos esse nome. Tomemos por exemplo a palavra leme que é relativa ao barco. Mas esta correlação não é evidenciada de um modo exato, pois o leme não é do barco enquanto barco, visto haver barco sem leme. Por isso, não há correlação, porque não podemos dizer que o barco é barco do leme, não havendo reciprocidade. 8. Chamo qualidade a isso em virtude do que algo é dito tal ou qual, mas a qualidade está entre aquele número de categorias que podem ser entendidas em várias acepções. Uma primeira espécie de qualidade é a que se denomina de hábito e disposição, mas o hábito difere da disposição por ser mais durável e mais estável. Entre os hábitos temos os de conhecimento e as virtudes, porque o conhecimento parece estar entre os estáveis e difíceis de alterar, mesmo se ele só for adquirido em pequeno grau, a menos que nele se haja produzido uma brusca alteração, causada por enfermidade ou causa análoga. O mesmo é dizível da virtude, por exemplo, a justiça, a temperança, e toda a qualidade da mesma espécie, se admitirmos que estas são difíceis de mudar e de alterar. As disposições, pelo contrário, são assim denominadas porque podem ser mudadas e rapidamente alteradas, como o calor e o frio, a doença e a saúde, e assim sucessivamente. Um homem tem uma certa disposição, mas rapidamente muda de disposição, que estando quente, pode ficar frio e, estando são, pode ficar doente, e o mesmo ocorre com as demais disposições, a menos que uma disposição se tornasse natural com o tempo, inveterada e difícil de remover, de tal modo que a disposição passaria a chamar-se hábito. É evidente que tendemos a designar pelo nome de hábitos aquelas qualidades mais duráveis e mais difíceis de mudar, pois os que possuem um conhecimento pouco estável e cujo humor é instável, podem apenas ser ditos como tendo uma certa disposição, mais ou menos boa, para o conhecimento. O hábito difere da disposição por esta última tender a mudar, enquanto que o hábito é mais durável e menos movível. Os hábitos são disposições, mas as disposições não são necessariamente hábitos. Ter hábitos é estar em uma certa disposição, mas ter disposições não é, em todo o caso, possuir um hábito equivalente. Uma outra espécie de qualidade é aquela segundo a qual podemos falar de bons lutadores, de bons corredores, de saudáveis e de enfermiços, numa palavra,
de tudo o que se diz segundo uma potência ou uma impotência naturais. Não é em virtude de uma disposição que cada uma destas qualidades é afirmável, mas pelo facto de se possuir uma potência natural, ou uma impotência natural, para levar a efeito uma coisa, ou para não levar a efeito. Por exemplo, os bons lutadores são assim chamados, não por se acharem em uma certa disposição, mas por possuírem uma potência natural para fazer certos exercícios com facilidade. Os saudáveis são assim chamados atendendo a uma potência natural para reagir com facilidade a todas as ameaças de doença, e, pelo contrário, os enfermiços são assim chamados em virtude da sua natural impotência para reagirem às ameaças de doença. O mesmo se diz do mole e do duro. O duro é duro por possuir uma natural potência para resistir à desagregação, e o mole por virtude de impotência correlativa. Uma terceira espécie de qualidade compreende as paixões e as afeições. Tais são, por exemplo, a doçura, a amargura, a acridez, com todos os seus afins, e tais são também o calor, o frio, a brancura, e a negrura, que são qualidades, porque os sujeitos que os possuem são ditos desta ou daquela qualidade em razão da sua presença nelas. O mel, disse que é doce por conter doçura, e um corpo disse branco por ter recebido a brancura. O mesmo se verifica em casos similares. Qualidades afetivas não significa que os sujeitos que recebem estas qualificações estejam em si mesmos afetados de algum modo, nem que experimentem mutação. Assim, não é por mel sofrer qualquer modificação que é chamado doce, e o mesmo é equivalente para casos semelhantes. Quanto ao calor, e quanto ao frio, designam-se de qualidades passivas, não porque as qualidades de que são receptáculos sejam passivas, mas porque cada uma destas qualidades tem potência para produzir a modificação das sensações, chamamos tais qualidades de qualidades passivas. A doçura produz a modificação do gosto e, o calor, a modificação do tacto. E o mesmo ocorre nas demais qualidades afins. Todas as cores, incluindo a brancura e a pretura, são também qualidades afetivas, porque elas mesmas são efeito de modificação. Há numerosas mutações de cor por causas afetivas. O facto é evidente: a vergonha faz corar, o desespero faz empalidecer, e assim sucessivamente. É por isso que, se alguém está sujeito a uma paixão deste gênero, em virtude de certas particularidades temperamentais, podemos concluir, sem injustiça, que esse homem tem urnatez correspondente ao temperamento, porque a disposição dos elementos corporais produzida espontaneamente num acesso de vergonha, pode ser o efeito da constituição natural do sujeito, destinada a produzir de modo natural a cor equivalente. Deste modo, todas as disposições deste gênero que têm origem nas paixões estáveis e permanentes, chamam-se qualidades afetivas. Ou então, é porque tem origem no temperamento natural do sujeito que a palidez ou a pretidão se chamam qualidades, pois são elas que nos permitem a qualificação, ou então é porque estas cores, a palidez e a negridão, sobrevieram após uma longa doença, ou um calor tórrido, e não são difíceis de apagar, caso não persistam para toda a vida. Também neste caso as denominamos de qualidades, porque, ainda aí, e por causa delas, recebemos a qualificação de pálidos ou de morenos. No que respeita às determinações provenientes de causas destruidoras mas logo afastadas, elas são nominadas afeições e não qualidades, pois ninguém é qualificado em relação a tais afeições. De quem cora por pudor não dizemos que é vermelho, nem dizemos que é pálido o que empalidece de medo, antes os dizemos afetados deste ou daquele modo. Estes fenômenos são afecções e não qualidades. Análogo razoamento é aplicável às qualidades afetivas da alma. Todas as determinações que, no próprio instante do nascimento, têm como origem certas afecções estáveis, chamam-se qualidades, tal sendo o caso da demência, da ira, e de outras disposições análogas, pois toda a gente é qualificada, por causa disso, ou de colérica, ou de louca. Também as distrações da mente, que podem não ser em si mesmas inatas, antes provir de outras particularidades difíceis de evitar e até absolutamente inevitáveis, se chamam qualidades, pois que a gente é qualificada deste ou daquele modo conforme a elas.
Quanto às determinações provenientes de causas de rápida dissipação, chamam-se afecções. Vejamos, por exemplo, alguém que, em vista de uma contrariedade, tem um acesso de ira. Um homem que, em tais circunstâncias emotivas, é acometido da ira, não se qualifica de irascível, antes afirmamos que está perturbado, afectado. Por isso, tais determinações se chamam afecções e não qualidades. A quarta espécie de qualidades compreende a figura e a forma de cada coisa, incluindo a rectitude e a curvatura, e outras qualidades análogas. As coisas definem-se mediante estas qualidades, pois uma dada coisa é triangular ou quadrangular, uma coisa tem tal qualidade, ou pode ser direita ou curva, sendo a figura que lhe dá a qualificação. O raro e o basto, o áspero e o suave significam por aparência uma coisa dessa qualidade, todavia, são estranhos às espécies de qualidade, por significarem antes as posições das partes de uma coisa. Com efeito, uma coisa é basta por causa da estreita união das suas partes, e rara, por recíproco afastamento, é suave em virtude da igualdade de nível dos citados componentes, e áspera, quando certas partes sobressaem e outras não. Poderíamos descobrir ainda outras espécies de qualidades, mas os modos enumerados são os principais e mais frequentes. As determinações mencionadas são as qualidades. Quanto aos qualificados, são os que se denominam segundo tais qualidades ou que dependem delas de algum modo. Na maior parte dos casos, e quase sempre de resto, o nome do qualificado deriva da qualidade, por exemplo, brancura deu o nome a branco, gramática gramatical, e justiça justo, e assim sucessivamente. Em certos casos, no entanto, em que não se dá nome às qualidades, é impossível designar os qualificados pelos nomes derivados das qualidades, por exemplo, o nome dado ao corredor ou ao lutador, assim nominados em virtude de uma potência natural, não deriva de qualquer qualidade, uma vez não haver nome para nomear as potências pelas quais aqueles homens recebem uma qualificação, como há para ciências, cujo exercício lhes dá o nome de lutadores ou de aptos para a palestra. Aqui, tal arte chama-se disposição, recebe o nome da arte do pugilato, ou de arte da luta, e os homens a ela predispostos recebem o nome dessas mesmas artes derivado. Por vezes, mesmo quando há um nome particular para a qualidade, a coisa qualificada por ela tem um nome que não deriva dessa qualidade, por exemplo, homem honesto é assim qualificado por causa da virtude, pois é em vista da virtude que ele é dito honesto, embora o seu nome não derive do substantivo virtude. Contudo, casos como estes são raros. Assim, pois, dizemos que possuem esta ou aquela qualidade as coisas de nome derivado das qualidades indicadas, ou que, de qualquer outro modo, delas dependem. A qualidade admite a contrariedade, por exemplo, justiça é contrário de injustiça, negrura de brancura, e assim por diante. O mesmo ocorre quanto aos qualificados de acordo com estas determinações. Injusto é contrário de justo, branco de preto, embora este caso nem sempre se verifique, por exemplo, o vermelho, o amarelo e as cores desta espécie não têm contrários, embora essas cores sejam qualidades. Se um dos contrários for qualidade, o outro será também qualidade, e isto é evidente se aplicarmos às outras categorias, assim. Se a justiça é contrário de injustiça, e se justiça é uma qualidade, injustiça é também uma qualidade, nenhuma outra categoria convirá a injustiça, nem a quantidade, nem a relação, nem o lugar, nem, de um modo geral, qualquer outra categoria além da qualidade. E o mesmo se diz de todos os contrários considerados na categoria de qualidade. As qualidades admitem também mais e menos. Uma coisa branca é dita mais ou menos branca do que outra, e uma coisa justa mais ou menos justa do que outra. E uma inqualidade pode ser predicada em maior ou menor grau, o branco pode ser ainda mais branco. Esta propriedade, que vige para a maior parte dos casos, não vale como regra para todas as qualidades. Sustentar, por exemplo, que justiça admite grau maior ou menor cria dificuldades. Há quem conteste, dizendo que justiça não é susceptível de mais e de menos, ao contrário do que ocorre com a saúde. O máximo que se pode afirmar é que alguém é mais saudável do que outrem,
e o mesmo vale para a gramática e para outras disposições. Seja como for, é pelo menos evidente que as coisas denominadas segundo essas qualidades são susceptíveis de mais e de menos, pois é lícito dizer que um homem é melhor gramático do que outro, mais saudável, mais justo, e assim por diante. Em contrapartida, triágono e tetrágono não admitem, tal como as demais figuras, graus maior e menor. As coisas a que se aplicam os nomes de triágono e de círculo são todas por igual triângulos e círculos, e quanto às coisas a que tal noção não é aplicável, não poderemos dizer que uma é mais triângulo ou mais círculo do que outra. O quadrado não é mais círculo do que o retângulo, uma vez que a noção de círculo é inaplicável a qualquer uma dessas figuras. De um modo geral, se a noção do termo proposto não for aplicável a dois sujeitos, é logo indizível que um é mais do que outro. Nem todas as qualidades, por isso, admitem mais e menos. Os caracteres mencionados não são aplicáveis à qualidade, mas é próprio da qualidade o receber os termos de semelhante e de diferente, os quais são exclusivos das qualidades. Uma coisa, com efeito, é semelhante à outra apenas em função da qualidade. De onde, por conseguinte, o próprio da qualidade será atribuição de idêntico e de diferente. Não devemos recear a objeção de que, apesar de o nosso tema ser uma exposição sobre a qualidade, incluímos na enumeração muitos relativos. Acaso não dissemos que os hábitos e as disposições são da categoria da relação? Pois bem, pelo menos na maior parte dos casos, os gêneros são termos relativos, embora nenhuma das espécies particulares o seja. O conhecimento considerado como gênero é, por essência, o que é relativo a outro, pois dissemos que o conhecimento é conhecimento de. Em contrapartida, nenhuma das ciências particulares é, por essência, relativa a outro. Por exemplo, não dizemos que gramática é gramática de, nem a música, música de. Se elas são relativas somente ou são pelo gênero, porque gramática é ciência de alguma coisa, e música é ciência de alguma coisa, e não música de. Por isso, as ciências particulares não se incluem nos relativos. A gente é chamada isto ou aquilo conforme possui ou não conhecimento destas ciências particulares, e somos chamados sábios quando possuímos o conhecimento de uma das ciências particulares. Por conseguinte, estas ciências particulares, em virtude das quais podemos ser qualificados, são em si mesmas qualidades e não relativos. Acrescento que, se houver alguma coisa que seja simultaneamente relação e qualidade, não será absurdo incluí-la ao mesmo tempo nas duas categorias. 9. A ação e a paixão também admitem a contrariedade e são passíveis dos graus maior e menor. Aquecer é o contrário de arrefecer, ser aquecido de ser arrefecido, alegrar-se de entristecer-se, o que é bem uma prova de admissão da contrariedade. O mesmo quanto ao mais e ao menos, pode aquecer-se mais ou menos, ou ser aquecido mais ou menos. A ação e a paixão são, por isso, susceptíveis de mais e menos. Eis o que temos a dizer destas categorias. Já nos referimos à posição no capítulo dos nomes relativos, onde dissemos que estas categorias derivam o nome de posições correspondentes. Quanto às restantes categorias, tempo, lugar e posse em razão da sua bem conhecida natureza, nada mais sucmos acrescentar ao que já dissemos no começo, a saber, que a posse significa situações como estar calçado, estar armado, o lugar é, por exemplo, no liceu, e assim por diante, como já referimos. 10. Quanto às categorias propostas ao nosso estudo, já dissemos o suficiente. Passemos agora aos opostos, e distingamos as habituais acepções de oposição. A oposição de um termo a outro tem 4 modos: oposição de relativos, oposição de contrários, privação à possessão, e da afirmação à negação. Em cada um destes modos a opos, são exprimível de forma esquemática da seguinte maneira: a dos correlativos, expressa em termos como o dobro quanto à metade, a dos contrários, como o mal quanto ao bem, já da privação quanto à possessão, como a cegueira quanto à visão, a da afirmação quanto à negação, como está sentado, ou não está sentado. Os opostos, quando relativos, são aqueles cuja propriedade consiste em ser dito do seu oposto ou ao qual de algum modo se refere,
por exemplo, dobro é o que em si mesmo se diz acerca de uma outra coisa, pois de alguma coisa o dobro é dobro. Conhecimento e cognoscível são também opostos e relativos, pois o conhecimento em si mesmo disse conhecimento do cognoscível, e cognoscível, por sua vez, é em si mesmo dito do seu oposto, o conhecimento, pois o cognoscível é dito cognoscível de alguma coisa, isto é, o conhecimento. Os termos opostos mais relativos são, portanto, aqueles cuja essência consiste em serem ditos de outras coisas, ou que são, de algum modo, em relação recíproca. Quando os opostos são contrários, não dependem um do outro, e entendem-se simplesmente por serem contrários um ao outro. Não dizemos que o bem é o bem do mal, mas o contrário do mal, não dizemos que o branco é o branco do preto, mas o contrário do preto. Por isso, estes dois tipos de oposição diferem entre eles. Sempre que os contrários são tais que os sujeitos em que estão por natureza, ou dos quais são afirmados, um deve necessariamente conter o outro, não há intermédio entre eles, mas se são contrários não necessariamente contidos um ou outro pelo sujeito, há, sempre, algum intermédio, por exemplo, a doença e a saúde acham-se naturalmente no corpo do animal, e, com toda necessidade, uma ou outra pertencem ao corpo do animal, seja a doença, seja a saúde, o mesmo quanto ao ímpar e ao par, que são afirmados do número, e necessariamente um e outro pertencem ao número, seja o ímpar, seja o par. Ora, não há entre estes termos nenhum intermédio, nem entre a doença e a saúde, nem entre o ímpar e o par. Mas os contrários em que nem um nem outro pertencem necessariamente ao sujeito, há entre eles um intermédio. Por exemplo, o preto e o branco acham-se naturalmente em um corpo, mas não há necessidade nenhuma de que um ou outro pertençam ao corpo, pois nenhum corpo é obrigatoriamente branco ou preto demais. O vil e o honesto são afirmados, já do homem, já de outros sujeitos, mas não é necessário que um ou outro pertençam aos seres dos quais são afirmados, pois nada é necessariamente vil ou honesto. Por isso, entre estes termos, há um intermédio, por exemplo, entre o branco e o preto há o cinzento e o amarelo e as outras cores, e entre o vil e o honesto, há o que nem é vil, nem é honesto. Alguns dos intermédios têm nome próprio, por exemplo, entre o branco e o preto há o cinzento, o amarelo e todas as outras cores. Noutros casos, pelo contrário, é difícil exprimir o intermédio por um nome, sendo a definição dele obtida pela negação dos extremos, por exemplo, o que não é bom, nem mal, o que não é nem justo, nem injusto. Privação e possessão giram em torno do mesmo sujeito, por exemplo, a visão e a cegueira dizem-se do olho. E, por via de regra, o sujeito em que a possessão naturalmente ocorre, é o mesmo acerca do qual ambos os opostos são afirmados. Dizemos que a privação é predicado de todo sujeito apto à possessão, quanto esta possessão não está de algum modo presente na parte do sujeito a que pertence por natureza, e no tempo em que por natureza lá deveria estar. Não dizemos que alguém é desdentado, só pelo facto de não ter dentes, nem cego, pelo simples facto de não ter vista, mas dizemo-lo antes porque alguém não tem dentes, nem vista, quando por natureza os deveria possuir. Há seres que, à nascença, não têm vista, nem dentes, e nem por isso dizemos que, portanto, são cegos ou desdentados. Estar privado, ou estar possesso, não é o mesmo que privação ou possessão. A possessão, por exemplo, é a visão e, a privação, a cegueira, mas ter visão não é a visão, nem estar cego é a cegueira. A cegueira é uma certa privação, enquanto estar cego é estar privado, mas não é a privação. Além disso, se cegueira fosse idêntica a estar cego, os dois termos seriam afirmáveis do mesmo sujeito. Ora, se dissermos que o homem está cego, não dizemos com isso que o homem seja cegueira. É claro que estar privado de um estado e possuir um estado são opostos, do mesmo modo que o são entre eles os termos privação e possessão, pois que o modo de oposição é o mesmo. Com efeito, tal como a cegueira é um oposto da visão, também estar cego é um oposto de ter vista. O que se subordina à negação e à afirmação não é em si mesmo a afirmação e a negação, pois a afirmação é uma proposição afirmativa, e a negação é uma proposição negativa, enquanto que os termos que se subordinam à afirmação e à negação não são proposições.
Não obstante, dizemos que são opostos entre eles tal como a afirmação e a negação porque, também neste caso, o modo de oposição é idêntico. Assim como a afirmação é oposta à negação, como por exemplo, nas proposições está sentado, não está sentado, também são opostas as coisas que constam de ambas as proposições, por exemplo, este homem está sentado, e este homem não está sentado. É evidente que a privação e a possessão não são opostos do mesmo modo em que os relativos o são, pois não se explicam por referência uma à outra. A vista não se diz da cegueira, nem usamos qualquer outra forma de asserção que ponha a vista em relação. Também a cegueira não é dizível cegueira da vista. É mais privação da visão do que cegueira da visão. Em contrapartida, todos os termos relativos são correlativos, de tal modo que, cegueira, supondo-a entre os relativos, seria correlativo disso com o que ela está em relação. Ora, não há aqui correlação alguma, visto que não dizemos, da visão, que ela é visão da cegueira. Além disso, os termos de possessão e de privação não são opostos no mesmo sentido em que o são os contrários, e eis a prova. Quanto aos contrários sem intermédio, é necessário que, no sujeito em que eles estão, ou do qual são afirmados, um deles esteja presente, pois, como já vimos, não há qualquer termo médio entre os contrários que, ou um ou outro, devam pertencer necessariamente ao sujeito que os recebe. Tal é o caso da doença e da saúde, do ímpar e do par. Quanto aos contrários que admitem um meio termo, não é necessário que um dos dois pertença ao sujeito, não é necessário, deveras, que o sujeito que os recebe seja forçosamente branco ou preto, quente ou frio, uma vez que nada obsta que, entre estes contrários, insiramos um termo médio. Comportam um intermédio os contrários que não pertencem necessariamente ao sujeito que os recebe, a menos que um deles pertença naturalmente ao sujeito, como, acerca do fogo, ser quente, e, acerca da neve, ser branca. Neste caso, é necessário que um único dos dois contrários pertença em definição ao sujeito, e não um ou outro indeterminadamente, uma vez não ser possível o fogo ser frio, nem a neve preta. A nenhum sujeito destinado a receber um ou outro dos contrários ele pertence necessariamente, a menos que hajamos em vista os sujeitos aos quais apenas um contrário pertence, e que, então, jamais poderão receber mais do que um determinado contrário, nunca recebendo um ou outro indiscriminadamente. Tratando-se da privação e da possessão, nada do que afirmamos é verdadeiro. Com efeito, o sujeito assumido como receptáculo não admite sempre necessariamente um dos dois opostos, pois o que ainda não está potenciado a receber a vista, não se chama, nem cego, nem vidente. Resulta, daí, que tais determinações não fazem parte dos contrários para os quais não há meio termo. Mas também não pertencem aos contrários que admitem um meio termo, pois um deles deve, num dado momento, pertencer necessariamente ao sujeito assumido como receptáculo. Logo que um ser está apto a possuir vista, nessa altura será chamado, ou cego, ou vidente, e não apenas uma destas qualidades determinada, mas uma ou outra indeterminadamente, uma vez não ser necessário que seja cego ou vidente, o que é necessário é que haja um ou outro destes estados. Quanto aos contrários com intermédio, dissemos não ser necessário que um ou outro pertençam a um sujeito, mas somente que em certos sujeitos, um único dos dois contrários bem definido lhes pertença. Do precedente resulta que os possessivos e os privativos não são opostos uns aos outros, do mesmo modo que o são os contrários. É também exato dizer, quanto aos contrários, que, permanecendo o sujeito idêntico, pode haver mudança entre eles, a menos que só um deles não pertença ao sujeito por natureza, por exemplo, quanto ao fogo, ser quente. É possível, com efeito, que o são fique doente, que o branco se torne preto, e o frio, quente, e até é possível que o honesto se torne vil, e o vil, honesto. O homem vil. Se proceder de um modo melhor por actos e palavras, poderá, mesmo que ligeiramente, progredir na senda do bem. E se esse homem melhora uma vez, mesmo que pouco, é evidente que poderá melhorar completamente, ou, pelo menos, realizar grandes melhorias, pois tendemos para a virtude, por pequeno que haja sido o progresso inicial.
Daqui concluímos que realizará verosimilmente um progresso ainda maior e que este progresso, em constante aumento, fará com que o homem acabe por se fixar definitivamente no estado contrário, a menos que disso seja impedido por falta de tempo. Quanto à possessão e à privação, a mudança recíproca é impossível, pois da possessão pode passar-se à privação, mas é impossível passar da privação para a possessão, uma vez que o homem que cegou não recupera a visão, o calvo não devém cabeludo, e o desdentador não vê os dentes a crescer de novo, na sua boca. Passemos agora ao que se opõe enquanto afirmação e negação. É evidente que a oposição não se efetua segundo nenhum dos modos mencionados, pois aqui ocorre, e só aqui, que um oposto deve por necessidade ser verdadeiro, enquanto o outro deve ser sempre falso. No caso dos contrários e dos relativos, dos possessivos e privativos, não é sempre necessário que um dos opostos seja verdadeiro e o outro falso. Por exemplo, saúde e doença são contrários, mas nenhum nem outro é verdadeiro nem falso. Se tomarmos os correlativas dobro e metade, opostos enquanto relativos, nenhum nem outro é verdadeiro ou falso, e a mesma afirmação vale para tudo quanto depende de privação e da possessão, como a visão e a cegueira. Em síntese, a menos que as palavras sejam combinadas entre si, os termos verdadeiro e falso não são aplicáveis, e todos os opostos de que falamos são simples palavras sem composição. Pareceria, não obstante, que um tal caráter se encontraria principalmente em contrários expressos sem combinação. Sócrates está bom com efeito, o contrário de Sócrates está doente, mas até nestas expressões não é sempre necessário que uma delas seja verdadeira e a outra falsa. Se, sem dúvida, Sócrates existe, uma será verdadeira e outra falsa, mas, se não existe, ambas serão falsas, pois nem a expressão Sócrates está doente, nem a expressão Sócrates está bom, são verdadeiras, se Sócrates não existir. Quanto à privação e à possessão, se o sujeito não existe, nem uma nem outra são verdadeiras, e se o sujeito existe, nem sempre acontece que uma seja verdadeira e a outra falsa. Na verdade, a expressão Sócrates vê é oposta a Sócrates é cego, enquanto possessão e privação, se Sócrates existe, não é necessário que uma destas expressões seja verdadeira e a outra falsa, pois, se Sócrates ainda não for naturalmente capaz de ver, ambas as proposições são falsas, e se Sócrates não existe, ambas as expressões são igualmente falsas, isto é, a de que vê e a de que é cego. Voltando à afirmação e à negação, haja ou não haja sujeito, uma delas será de qualquer modo falsa e outra verdadeira. Por exemplo, Sócrates está doente e Sócrates não está doente. Se Sócrates existe, é claro que uma destas duas proposições é verdadeira, e outra falsa, e se não existe, o mesmo acontece, pois, se não existe, afirmar que ele está doente é falso, mas afirmar que ele não está doente é verdadeira. Assim, os opostos, como a afirmação e a negação, têm como exclusiva propriedade a de serem, sempre, um verdadeiro e outro falso. 11. O contrário de bem é necessariamente mal, e esta norma prova-se por Epagoge, fundada em exemplos particulares. O contrário de saúde é doença, de coragem, covardia, e assim por diante. Mas o contrário de um mal tanto é um bem como um mal. A carência, que é um mal, tem por contrário o excesso, que é um mal, e a moderação, que é um bem, é também contrário a um e a outro. Portanto, só num pequeno número de casos semelhante ocorrência se verifica, na maior parte dos casos, mal tem sempre, por contrário, bem. Não se segue necessariamente, nos contrários, que um obrigue a haver outro, se toda a gente está de saúde, há saúde, e a doença não há, e ainda, se tudo é branco, há brancura, excluindo a pretidão. Se Sócrates está bom é contrário a Sócrates está doente, como não é possível que dois estados contrários estejam simultaneamente no mesmo sujeito, será impossível que, estando presente um destes contrários, o outro esteja também presente. Supondo que está realmente bom, está doente, não é verdade. É evidente que os contrários devem achar-se por natureza em um sujeito da mesma espécie ou do mesmo gênero. Com efeito, a doença e a saúde acham-se por natureza no corpo do animal,
a brancura e a pretidão em um corpo, sem outra distinção, a justiça e a injustiça na alma humana. É também necessário que os pares de contrários pertençam, em todos os casos, ou ao mesmo gênero, ou a gêneros contrários, ou então, que eles mesmos sejam gêneros. O branco e o preto são o mesmo gênero, a cor, que é o seu gênero, a justiça e a injustiça são gêneros contrários, pois o gênero da primeira é a virtude, e o gênero da segunda, o vício, quanto ao bem e ao mal, não pertencem a um gênero, pois eles mesmos são gêneros, com espécies subordinadas. 12. Há 4 modos de dizer anterior. Numa acepção primeira e fundamental é o tempo que nos leva a afirmar que algo é anterior a outro, por isso dizemos que uma coisa é mais velha do que outra, significando que o tempo ido é maior. Em segundo lugar, é anterior o que não admite reciprocidade, e quando a ordem de ser entre duas coisas é fixa, por exemplo, o número 1 é anterior ao número 2, pois se há 2, segue-se que há 1, enquanto, supondo que há 1, não se segue necessariamente que haja 2. Assim, a presença do número 1 não acarreta, por reciprocidade, a presença de outro número. Por consequência, a ordem da existência não é recíproca. Em terceiro lugar, anterior disse por referência a uma certa ordem, como nas artes e no discurso. Com efeito, nas artes demonstrativas, há, segundo a ordem, anterior e posterior, os elementos são anteriores segundo a ordem, as proposições geométricas ou prot-4b-blemas, 86 e na gramática as letras são anteriores às sílabas. Também no discurso, o prólogo é anterior, segundo a ordem, à narração. Além das acepções mencionadas há uma outra, o melhor e mais estimável parece ser anterior por natureza. Em linguagem vulgar, dos homens que estimamos e que amamos mais, dizemos que estão antes dos outros. Esta acepção é sem dúvida a mais rara de todas as acepções de anterior. Tais são por isso, pouco mais ou menos, os diferentes modos de anterior. Parece que, além das acepções de anterior já enumeradas, poderia haver uma outra. Com efeito, nas coisas que admitem a reciprocidade e a existência de uma denota, por qualquer razão, a existência de outra, essa outra que parece causa, pode considerar-se anterior por natureza. Ora, é evidente haver exemplos deste tipo. A existência do homem implica necessariamente a verdade do juízo pelo qual se afirma essa existência. Se, com efeito, o homem existe, a proposição pela qual afirmamos que o homem existe é também verdadeira, e reciprocamente, se a proposição pela qual dizemos que o homem existe é verdadeira, o homem existe. Todavia, a proposição verdadeira não é de modo nenhum a causa da existência da coisa, pelo contrário, é a coisa que parece ser, de algum modo, a causa da verdade da proposição, pois é da existência da coisa, ou da sua inexistência, que dependem a verdade ou a falsidade da proposição. Há, portanto, 5 modos de dizer que uma coisa é anterior à outra. 13. Simultâneo, disse, em acepção simples e fundamental, das coisas cuja geração teve lugar ao mesmo tempo, nenhuma delas sendo anterior nem posterior à outra. Simultaneidade é significada no tempo. São simultâneos por natureza os recíprocos na ordem de existência, sem que um seja de algum modo a causa do outro. Tal é o caso de dobro e de metade. Estes termos são recíprocos, porque se há dobro há metade, e se há metade, há dobro, embora o um destes termos seja a causa de haver o outro. As espécies que, provenientes da divisão do mesmo gênero, são opostas uma à outra, designam-se também simultâneas por natureza. Por opostos um ao outro na divisão entendo os termos opostos segundo a mesma divisão, por exemplo, alado é simultâneo em natureza ao pedestre e ao aquático. Estes termos são opostos na divisão, quando provêm do mesmo gênero, pois o animal divide-se em espécies como alado, pedestre e aquático, pois nenhuma delas é anterior ou posterior, antes são simultâneas por natureza. Cada uma das espécies, pedestre, alado e aquático, é divisível por sua vez em outras espécies. Haverá, portanto, simultaneidade natural para as últimas espécies provenientes do mesmo gênero, segundo a mesma divisão. Por outro lado, os gêneros são sempre anteriores às espécies,
Por não haver reciprocidade do ponto de vista da diferenciação, por exemplo, se há aquático, há animal, mas se há animal, não há necessariamente aquático. Assim, chamamos simultaneidade natural aquela que inere aos termos com uma conotação de existência de outro, e também as espécies que se opõem uma à outra na divisão a partir do mesmo gênero. Enfim, são simultâneos, em acepção simples, os seres cuja geração ocorre ao mesmo tempo. 14. Há 6 espécies de movimento: geração, corrupção, aumento, diminuição, alteração e mudança de lugar. Com uma única exceção, a alteração, todos os movimentos são claramente diferentes uns dos outros, a geração não é corrupção, e o aumento e a mudança de lugar não são, nem diminuição, nem mudança de lugar, e assim por diante. Em contrapartida, quanto à alteração, põe-se o problema de saber se a alteração do que se altera não seria factível segundo um dos outros movimentos. De fato, é inexato. Quase todas as nossas afecções, ou pelo menos a sua grande parte, produzem em nós uma alteração que nada tem de comum com os demais movimentos, pois o que é movido por afecção não é necessariamente aumentado nem diminuído, e o mesmo se aplica às outras variedades de movimento. Por isso, a alteração deveria ser distinta dos outros movimentos, pois, se houvesse identidade, seria necessário que o alterado fosse imediatamente aumentado ou diminuído, ou seguido de uma outra espécie de movimento. Ora, de facto, tal não é necessário. A mesma norma vage para o que é aumentado ou movido por qualquer outro movimento, seria necessário que fosse alterado. Há coisas que aumentam sem alteração, por exemplo, o quadrado, se for aumentado de um gnomon, aumenta sem ser alterado, e o mesmo sucede em figuras do mesmo tipo. A alteração e o aumento são 2 espécies distintas de movimento. De um modo geral, a inércia é contrário do movimento, mas cada espécie de movimento tem o seu contrário particular. A geração tem por contrário a corrupção, o aumento a diminuição, e a mudança de lugar o repouso local. Neste último caso, a mudança que parece mais oposta é a mudança em sentido contrário. Assim, o movimento descendente tem por contrário o movimento ascendente, e o movimento para cima, o movimento para baixo. Quando há o restante movimento que, para além destes casos, falta examinar, é difícil estabelecer um contrário. Mas parece não haver contrário, a menos que o ponhamos aqui, como contrário, já o repouso qualitativo, já a mudança para a qualidade contrária, tal como a mudança de lugar tem por contrário o repouso local, seja a mudança para um lugar contrário. A alteração é também mudança de qualidade, de sorte que isso que se opõe ao movimento qualitativo, é tanto o repouso qualitativo, como o movimento para uma qualidade contrária, como, por exemplo, o tornar-se branco é contrário ao tornar-se preto. A alteração quando se produz uma mudança no sentido das qualidades contrárias. O verbo ter assumir-se em diversas acepções. É aplicado às acepções de estado e de disposição e de qualquer outra qualidade. Dizemos, por exemplo, ter uma ciência ou uma virtude. Ou ainda em acepção de quantidade, por exemplo, da grandeza da estatura que alguém acha ter, pois se diz ter uma estatura de 3 covados ou de 4 covados. Ou como que veste o corpo, como o manto ou a túnica. Ou como que está em uma parte do corpo, o anel no dedo. Ou mesmo ainda como uma parte do corpo, a mão, o pé. Ou como para uma vasilha, o alqueire contém trigo, e a jarra vinho, pois se diz que a jarra tem vinho, e o alqueire trigo. É ainda como a possessão, dizemos possuir uma casa ou um campo. Dizemos também de um homem que tem urna mulher, ou da mulher que tem um marido, mas a acepção presentemente enunciada do verbo ter parece ser mais rara, pois, ao dizermos ter uma mulher, não dizemos mais do que habitar com ela. Talvez se pudessem evidenciar outras acepções do verbo ter. Em todo o caso, as acepções enumeradas são, segundo julgo, as habituais. Fim do livro 1. Categorias.